assunto do tratamento da endometriose. Pudemos participar recentemente do Congresso Americano, onde foram discutidas novidades na abordagem das pacientes com endometriose. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz de saber e ter sido reconhecido o trabalho do médico brasileiro lá no exterior. Nós sabemos que os nossos médicos estão fazendo bonito. A medicina que a gente faz aqui é exatamente o que o mundo inteiro está fazendo, o que nos traz uma grande alegria e uma grande segurança para falar com os pacientes e propor os tratamentos mais modernos e adequados. O que foi muito discutido no Congresso? Então a gente relembrou o tratamento clássico com o bloqueio de anticoncepcionais, com o bloqueio usando, por exemplo, aquela nova substância que foi desenvolvida há pouco tempo atrás, o Dienogest, que é uma progesterona específica para os focos de endometriose. Então mostraram-se trabalhos muito interessantes averiguando que de fato os focos de endometriose reduzem com o uso contínuo desse tipo de substância. E fundamentalmente, eu acho que um dos pontos mais legais que foram mencionados foram as necessidades reais de quando que a gente vai fazer uma cirurgia na paciente, quando a gente vai fazer um tratamento clínico, quando a gente propõe uma reprodução assistida. Então agora está bem certo quais as pacientes devem ir exatamente para que ponto e em que momento do tratamento isso deve ser feito. Inicialmente, a gente tinha, até há pouco tempo atrás, uma vontade ou uma necessidade muito grande de olhar dentro da barriga da paciente, dentro da pelve, para confirmar a endometriose. A medicina avançou muito nos últimos anos e os recursos imaginológicos, a gente fala principalmente o ultrassom transvaginal, feito por especialistas com preparo intestinal, e a ressonância magnética, hoje em dia já tem dado uma preciosidade de resultado muito grande, de modo que aquela laparoscopia diagnóstica, que era feita, a paciente internava no hospital, tomava uma anestesia, só para olhar se tinha ou não endometriose, isso praticamente caiu em desuso. Então, hoje em dia ficou bem postulado, se a paciente for fazer uma cirurgia para o tratamento, essa cirurgia já tem que ser curativa, ou seja, ela vai ser submetida a um procedimento que vai olhar, vai biopsiar, vai confirmar e vai tratar. E qual é o molde do tratamento? É a remoção de todos os focos possíveis da doença que não comprometam a sua integridade física, ou seja, todos os tecidos que estiverem espalhados na superfície do útero, dos ovários, atrás do útero, pegando a parte do intestino, pegando eventualmente o ureter ou a bexiga, precisam ser removidos e esses tecidos vão ser depois adequadamente tratados da parte hormonal, levando a paciente a uma melhor qualidade de vida. Por outro lado, todas as pacientes precisam de laparoscopia? Todo mundo vai para a cirurgia? Claro que não. Então, a enorme maioria dos casos, quando a gente tem sintomas que podem ser controlados com medicação, essa vai ser a maneira escolhida no primeiro momento. O que a gente faz então? A paciente tem uma consulta inicial com o médico, onde vão ser explorados todos os sintomas, os mais importantes. Lembrando que os piores são a cólica menstrual cada vez mais intensa, a dor na relação sexual e a dificuldade para engravidar. Tendo esses sintomas sido bem analisados num primeiro momento, a gente vai para uma segunda questão. A paciente quer ou não quer engravidar? Se ela quiser engravidar, provavelmente ela vai ser submetida a um bloqueio hormonal temporário ou a uma cirurgia, na dependência do caso, e na sequência vai ser liberada para engravidar em até 6 meses para uma gestação espontânea. Se isso não acontecer, no segundo momento ela vai ser encaminhada para um serviço de reprodução assistida. Daí, provavelmente, vamos estar discutindo a possibilidade de fazer uma inseminação uterina ou uma fertilização in vitro. Naquela parcela das pacientes que os sintomas são importantes, mas a paciente não quer engravidar, fica mais fácil esse controle. Só em casos mais sérios, onde haja alguma indicação precisa, como muita dor que não responde ao tratamento clínico, ou risco de uma obstrução do intestino, ou uma obstrução do trato urinário, por exemplo, no ureter, essa paciente vai ser encaminhada para a cirurgia. Outros casos, a gente sempre tenta fazer o tratamento clínico inicialmente, ou com aquela medicação que a gente falou, a progesterona, o Dienogest, ou uma pílula anticoncepcional já consagrada e de uso corriqueiro no mercado. Nesse caso, se os sintomas forem bem controlados, o paciente vai manter esse tratamento durante todo o período de acompanhamento. A
ocorrência da endometriose é sempre possível, porque o que a gente está tratando são os focos da doença, mas a gente não tem certeza da causa de base. Então, em nenhum momento a alteração genética que pode ter desenvolvido o processo conseguiu ser tratada. De modo que a paciente que tem risco, ou seja, aquela que tenha uma predisposição e já até desenvolveu a doença anteriormente, sempre pode ter uma recidiva, até que a paciente entre na menopausa. Por isso, o controle periódico é tão importante. A gente fala que é uma doença de controle e não uma doença de cura na grande maioria dos casos.